Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade aqui em nossos estudos sobre vetores e covetores. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais curto, a gente vai basicamente definir formalmente aqui o que significa variância e covariância. E a gente vai analisar isso a partir da ideia das componentes, tá? Então, quando a gente representa um vetor numa base, a gente está interessado em como essas componentes vão ser representadas. Nada mais natural para definir covariância e contravariância. A gente use as componentes como referência. Então vamos lá. Daqui para frente, vetores, né? Eles vão ter componentes contravariantes, porque elas se transformam inversamente à base quando há uma mudança de sistema de referência. Então, dado a mudança da base, o nosso vetor, as suas componentes, elas vão mudar de maneira inversa. A gente vai demonstrar algebricamente, tá? Isso sem nenhuma firula, nenhum desenho, nenhuma imagem, para que vocês se acostumem, tanto com a notação de Einstein, quanto com as respectivas características que a gente vier atrelar aos objetos, tanto vetoriais como covetoriais e tensoriais daqui para frente. Já os covetores, eles, ou vetores duais, né, as suas componentes são covariantes. Por quê? Porque a componente se transforma como os elementos da base. Então, se a base dobra, a componente dobra. E nessa ideia fundamental, a gente vai estabelecer um rigor notacional daqui para frente, onde a gente vai conceber da seguinte maneira esse rigor. Na notação de Einstein, todo componente de vetor contravariante, o índice vai ser escrito em cima, eu vou representar exatamente o que isso significa. E na base o índice vai ser colocado embaixo. Já as componentes do covetor, que é um objeto covariante, o índice vai ser embaixo e a base em cima. Então o índice covariante embaixo, o índice contravariante em cima. Quando eu me refiro às componentes, que é isso que a gente está se preocupando daqui para frente. Perceba que nas próximas aulas, né, nas aulas subsequentes, a gente vai trabalhar bastante a ideia de posição de índice. Então, caso eu cometa algum erro notacional em alguma aula, eu pode ter certeza que em algum momento do vídeo eu devo corrigir, né, em alguma aula posterior, porque a gente sempre tem que manter a consistência, a posição correta dos índices, para que a gente não tenha problemas. É exatamente com isso. Beleza? Então, pessoal, como é que a gente vai escrever isso aqui? Então, suponha que eu tenho um vetor V, ele vai ser escrito da seguinte maneira. O meu vetor V, ele vai ter índices V's contravariantes, com o índice em cima, né? Ou seja, ele vai ter índices contravariantes e a posição dele é em cima. Já o elemento da base, ele tem um índice embaixo. Por que o índice é igual? Porque está somando, que a gente mantém a notação de soma, tá? A representação de soma. Já o W, que vai ser o nosso covetor, maiúsculo, tá? Elementos covetoriais eu vou escrever em letra maiúscula, tá, pessoal? Para diferenciar, minúscula vai ser vetor e maiúscula covetor. Perceba que o coeficiente do nosso W, ele vai vir, os coeficientes, né, do nosso covetor W, eles vão vir com o índice embaixo. E os vetores de base, que são nossos ômegas, tudo que tem chapeuzinho vai ser vetor de base, eu vou especificar exatamente, vem com o índice em cima. Então perceba, a base da componente covariante tem índice em cima, o elemento covariante tem índice embaixo, a base do elemento contravariante tem índice embaixo, e o elemento contravariante tem índice em cima. E aí eu vou introduzir para vocês agora, gente, um objeto que ele vai permitir vocês subir e descer índices. Mas antes disso, a gente tem que entender a natureza das transformações, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Suponha que eu tenho um objeto com índices. Vou chamar esse objeto de outra letra aqui. Vamos esse objeto de θ, tá? Esse θ vai ser um objeto de dois índices. A gente ainda não entende o que é um tensor, mas eu vou escrever objetos de dois índices. E eu quero que vocês entendam o seguinte, pela notação de Einstein, pela consistência da notação de Einstein, o índice que não está contraindo, ou seja, que não está somando, ele é o índice que sobra e que vai definir esse nosso objeto. Então, meu objeto, θ, ele pode ter dois índices organizados da seguinte maneira. Dois índices em cima, ou dois índices embaixo, ou um índice em cima e o índice embaixo.
Primeira diferenciação que a gente tem que fazer é a posição dos índices daqui para frente, ela importa. Um objeto com dois índices em cima, ele tem dois índices, se o índice é em cima, contravariantes. São as componentes. Isso aqui é a componente desse nosso objeto. A gente vai ver exatamente como representar ele. Esses dois índices estão em cima. Esse objeto tem dois índices contravariantes. Se eu tenho dois índices embaixo, esse meu objeto, ele tem dois índices covariantes. Se eu tenho um índice em cima e um embaixo, ele tem um índice covariante e um índice contravariante. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Cada objeto desse faz um papel diferente. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é qual é a diferença entre esses dois objetos que possuem dois índices. Ou seja, qual é a diferença entre o posicionamento dos índices para esses objetos, né? Então, vou botar aqui. Qual é a diferença entre esses dois objetos? Deixa eu escrever aqui para ficar claro. Qual é a diferença? É a diferença entre estes objetos. Três objetos, né? Pelo fato dos índices deles estarem em posições diferentes. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu vou definir produto interno daqui para frente da seguinte forma, tá? Produto interno. Que a gente já está usando o resultado da aula do teorema de Rice, né? Interno. Definir da seguinte maneira. O produto interno de W, aí eu vou colocar W não, vou botar U e V minúsculo, que são dois vetores. Ele vai ser definido da seguinte forma. Vai ser a ação do funcional mapeado pelo teorema de Rice, ou seja, a representação dele no espaço dual, aplicado em V. Tudo bem, pessoal? Ou seja, este cara, por definição, ele vai ter... Lembra, gente, as componentes do vetor, o índice está em cima. Então, V, como ele é componente de um vetor, o índice está em cima. E as componentes desse cara aqui, que é esse cara pertence, só para vocês entenderem, esse cara aqui, ele pertence a V asterisco. Esse cara é um elemento do espaço dual. É um funcional que é a representação do meu vetor U. Tá? Esse cara aqui faz parte do espaço V, que é o espaço vetorial. E a gente sabe que todo elemento do espaço dual, ele come o elemento do espaço vetorial e cospe um escalar. E esse escalar, para representar o produto interno, eu tenho que usar o teorema da representação de Rice. Quem não viu a aula, está gravada aí no canal, pode dar uma olhadinha, é uma das aulas anteriores. Eu preciso, de alguma maneira, escrever minhas componentes desse meu elemento U com o índice embaixo. Porque que eu estou somando, tá? E isso aqui vai ser a definição do meu produto interno, daqui para frente. Então, ou seja, eu tenho que arrumar alguma maneira de representar lá no espaço dual o meu vetor U, para que esse meu vetor U no espaço dual, a representação dele possa atuar nesse meu elemento V, de forma que o resultado seja igual ao do produto interno, tá? Então a minha pergunta é, quem é esse cara que vai pegar o meu vetor em U e transformar num covetor em V dual, né? Meu vetor U e transformar ele num covetor, que é a representação dele. A gente tem um nome para ele. Daqui para frente, o nome desse cara a gente vai chamar de tensor métrico, tá? O nome correto dele. Vocês ainda não têm capacidade, não tem capacidade, a gente ainda não trabalhou com vocês todos os conceitos para que você entenda exatamente o que é o tensor métrico, mas eu vou explicar eles em detalhe mais para frente. Mas por enquanto, só aceita o nome dele é esse. E esse cara, eu vou escrever ele da seguinte maneira. Eu vou escrever ele com a letrinha delta, tá? Depois eu vou explicar porque que vai ser a delta. E perceba, a posição do índice, depois dele virar um elemento do espaço dual, ele vai para baixo. Então, o meu delta, ele vai ter que ter dois índices embaixo. Esse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai subir e descer índices. Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse nosso objeto, ele subirá e descerá índices de componentes no nosso espaço euclidiano.
que isso significa? Eu vou explicar exatamente o que esse cara aqui vai fazer. E aí você vai entender por que ele tem dois índices embaixo. E depois a gente vai entender quem é ele com dois índices em cima e o que ele faz. Presta muita atenção. Se eu for escrever as componentes do meu vetor U e as componentes do meu vetor V, perceba que a componente ela tem um índice em cima, a componente vetorial. Então o meu vetor EI e o meu vetor, se eu ter VI, EI e o meu vetor UJ, EJ, eles vão ter a seguinte estrutura aqui, ó. Só para a gente entender aqui. Vou escrever aqui, ó. U, I, E, I, V, J, E, J. A gente sabe que o produto escalar é uma forma bilinear, as componentes saem. Aí a gente vai ter o U, I e o V, J. E aí, ó, este cara aqui que eu vou definir como a minha delta de J com dois índices embaixo. Tá? E esse cara aqui, na notação de Einstein, ele vai ser o responsável por descer um desses dois índices, tá? Lembrando que eu poderia ter escrito isso aqui também da seguinte maneira. Representação de V atuando em U, tá? A mesma coisa. Só que a diferença é que agora, neste caso, o U ainda é vetor, ele estaria com o índice em cima, e o V, ele teria virado forma na representação e teria descido o índice. Tá? Então, esses dois somatórios, eles são iguais, o resultado numérico vai ser o mesmo, porque é o mesmo produto interno, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa do de cima. Então, tanto faz eu fazer as duas representações, o resultado vai dar o mesmo. Só que o ponto-chave é, aqui eu tenho que ter um objeto que justifique esse meu subir ou descer índice. Então, este cara é o meu tensor métrico. E, basicamente, o que, é que o meu tensor métrico está dizendo? Como é o produto interno no local que eu estou analisando. Perceba que eu estou falando local, porque quando a gente estiver falando de relatividade geral, a métrica ela vai dizer como o produto interno ocorre ao redor daquele ponto que a gente está analisando, naquele espaço tangente específico daquele ponto. Isso vai fazer muito mais sentido nas aulas de relatividade, mas por enquanto, só entenda o seguinte. Quem diz como o produto interno acontece é o produto interno dos elementos de base. E se a base ela for ortogonal, este cara é a matriz de identidade. Mas se a base ela não for ortogonal, esse cara não é a matriz de identidade. A gente vai fazer até um exemplo onde esse cara não é a matriz de identidade. Tá? Mas o ponto-chave é o seguinte. Ele vai ser o responsável por descer o índice. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. O que essa delta faz é a seguinte operação. O I, VJ, delta de J, que é a representação do produto interno dos vetores da base, ela pode ser escrita de duas maneiras, que são essas duas que estão aqui em cima. O J vira I pela propriedade da delta, né? Que é a delta aqui, não, nada mais é do que a ideia da delta de Kronecker. Esse produto interno só vai dar 1 quando o I for igual a J e vai dar 0 caso contrário. Só que aí, para representar isso, eu desço o índice, porque agora eu estou usando a representação de Riesz para definir meu produto interno. Então isso aqui é UI com o índice em cima, VI, porque J virou I. Eu contraí o índice contra a variante do V com o meu tensor métrico descendo o índice. Então sempre que isso acontecer, eu vou descer o índice. E aí, como o J é o mesmo, o índice que sobra vai ser a transformação para o novo índice. Então, como se eu cortasse J com J, sobrasse I, e I vai ser o novo índice na posição que o I está aqui no meu tensor métrico. Tá? Então, se o índice está embaixo, ele vai aparecer aqui embaixo. Ou seja, eu tenho um objeto covariante, contraindo com o objeto contravariante, ou um tensor, um componente covariante, contravariante, contraindo com a componente covariante, essa contração vai dar o produto interno. Mas isso aqui também é igual, eu poderia ter descido o J, cortado aqui o I com o I, e feito o U virar o J, que também dá na mesma, tá, pessoal? O resultado é o mesmo. A única diferença que eu estou fazendo, estou descendo o índice do U. E esses dois fazem a mesma coisa. Uma vez que eu desci um índice, a minha delta morre. Tá? Então é essa operação aqui que vocês vão fazer. Isso aqui é o meu produto interno daqui para frente. Tá? Beleza, pessoal? Ok. Então como é que a gente pensa isso aqui? Presta atenção. Pelo teorema de representação, a minha delta ela é uma transformação. Só que ela é uma transformação entre quais mapas?
Objetos com dois índices embaixo. Eles são transformações, que eles tomam um elemento do espaço vetorial e eles transformam esse objeto em uma forma. E essa forma ela pode cober um vetor, que é o que a representação de Rie está dizendo. Eu transformo um vetor na representação dele, que é a forma, que equivale a ele, atuo no outro vetor e obtenho um escalar. Eu posso fazer isso com qualquer um dos dois, ou seja, a minha delta permite eu transformar qualquer um dos índices contravariantes em índices covariantes, que é transformar vetor em forma. Então essa é a ideia fundamental sobre a delta com índices embaixo. Agora vamos ver quem seria a delta com índices em cima. E aí eu já vou direto na definição dela, tá, gente? Eu não vou falar do teorema de Ries, a gente vai entender o que é subir e o que é descer índice. Delta com dois índices em cima, ela vai fazer a coisa contrária, tá? Ela vai pegar um covetor, vai descer o índice dele, vai subir o índice do covetor, né? Que o índice da componente do covetor está embaixo. Ele vai subir esse índice, transformando o índice covariante em um índice contravariante. Então ele vai transformar o índice do covetor no índice de vetor. E aí o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Um objeto U que tem um índice covariante, J, que é embaixo, quando ele é acomido, né? ele é aplicado nesse nosso tensor de dois índices em cima, ou seja, um objeto com dois índices contravariantes, eu vou subir o índice desse meu colega, escrevendo ele com o índice em cima. Beleza? Então, ou seja, transformações com dois índices contravariantes, eles pegam elementos do espaço dual e transformam em elementos do espaço vetorial. Então, eles sobem o índice. Então, eles basicamente estão transformando formas, né, que são covetores, em vetores. Tá? E aí, gente, vem o nosso terceiro objeto, que é o delta de J. Esse aqui é a matriz de identidade, né? Se a gente for descrever a delta de Kroger. O que ele está fazendo? Ele pode fazer duas coisas, esse objeto. Presta atenção, que esse objeto ele é o mais interessante, porque ele pode atuar tanto, e eles geralmente são representados por matrizes, tá? Mas entenda, gente, tensores não são matrizes. Guarda isso no coração. Matrizes são formas de representar os tensores. Os tensores eles têm índices que podem ser covariantes e contravariantes, e a covariância e contravariância dos índices é percebido na forma que eles transformam as componentes. Então, tudo gira em torno das componentes. Beleza? Um objeto que tem um índice em cima e um índice embaixo, ele pode comer um índice, índice covariante, né? Ou seja, um índice de uma forma, de um covetor, e produzir outro covetor, ou seja, uma transformação linear no espaço dual, ou ele pode simplesmente transformar um vetor em outro vetor, sendo uma transformação linear no espaço vetorial. Então, como é que a gente vê isso? Na transformação de cima, eu pego um objeto com índice covariante, índice embaixo, escrevo delta de Ji, e isso aqui vai virar um I transformado. Por quê, gente? Porque o J corta com J, o índice que sobra está embaixo, ele não muda a variância dele, se é covariante ou contravariante. Vale o mesmo para o V com índice em cima. I, delta de J, I, corta o I com I, vira um V tio J, um objeto novo, transformado, com índice na mesma posição, tá? Em cima. Tudo bem? E o ponto-chave é, se esse cara for a matriz de identidade, esses caras são iguais. Então o ponto-chave é, transformações com índice em cima e índice embaixo, eles não transformam, eles não mudam o objeto, a variância desse objeto. Se ele é covariante, ele continua covariante. Se ele é contravariante, ele continua contravariante. Tá? E aí, um θ com dois índices em cima, então, quem seria o nosso θ com dois índices em cima? Qual a diferença entre eles? Dois índices em cima são dois índices que são índices contravariantes. Então, ele vai transformar com o índice em cima, ele transforma forma em vetor. Com dois índices embaixo são dois índices covariantes. Vai transformar vetor em forma, ou vetor em covetor. Índice em cima e embaixo é uma transformação linear, ou no espaço dual, ou no espaço vetorial. E como é que a gente consegue ver as transformações, tanto de objetos covariantes e contravariantes, usando a notação de Einstein de maneira simples? Vai ser a última coisa que a gente vai ver nessa aula. Então presta atenção, pessoal. Quando eu faço uma transformação covariante, o que eu estou tendo aqui é o seguinte. Contravariante, né?
Então vamos supor que eu tenho um vetor V, tudo bem? E esse meu vetor V, ele não pode mudar, né? E aí eu vou aplicar uma transformação na base. Então o ponto que você tem que pensar é o seguinte: o meu vetor de base, ele vai ter... Então só não vou nem escrever com somatório, tá, gente? Vou escrever a mesma coisa que a gente viu lá, né? O meu vetor de base, ele vai transformar, né? Isso aqui é a nova base, né? Que eu vou fazer com o IJ aqui. Eu vou ter uma transformação T, que as componentes vão transformar pela transformação T, JK, e os elementos de base, eles vão transformar pela transformação inversa, KL, e aqui vai ser o meu EL, tá? Deixa eu só fazer certinho. Só escrevi tudo errado. Mas tá certo. Minha transformação, ó, perceba, transformação não vai mudar a variância, por isso que a transformação tem índice em cima e embaixo, tá? Aí aqui tem que ser o J, para contrair, tá? Pra gente ter o objeto. E aqui o meu é K com índice embaixo. Lembrando que elemento de base de vetor tem índice embaixo, tá? E o índice contra a variante é em cima para a componente do vetor. Perceba que essa matriz é a inversa dessa. E essas duas transformações definem um objeto contra variante, tá? Ou seja, a transformação desse cara é o inverso dessa. Agora, para o objeto covariante é muito mais fácil de ver, porque é só você pensar da seguinte maneira. Esse meu objeto, quando ele atuar no elemento da base, então vamos escrever aqui, ó, um alfa I, que é uma forma, atuando na base. Vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Esse meu alfa I, o índice embaixo, ele, só para ficar claro, gente, esse alfa I aqui é a componente covariante, tá? Do nosso vetorzinho. E esse cara, ele vai atuar na base transformada. Então, só para a gente entender aqui, esse meu coleguinha aqui, ele vai atuar na base transformada e a gente vai ter o seguinte. Deixa eu só escrever isso de maneira mais concreta aqui. Então, alfa atuando em V, tudo bem? E o meu V, então o meu alfa aqui, ó, ele pode ser escrito como alfa I, W, I em cima. O meu V, vou escrever V como elemento da base, né? Vamos escrever como um EJ aqui, só para ficar mais claro mesmo. Então, EJ. Ele vai atuar no EJ e a gente sabe da relação de dualidade, né? Vai dar delta. Só que se eu atuo na base transformada, ou seja, eu transformo esse cara, o meu produto interno ele tem que carregar essa transformação. E aí o ponto-chave perceba que a mesma matriz que vai transformar a base, porque esse cara aqui, gente, quando ele atuar no etil, esse cara aqui, a atuação do W no etil, vai definir a base transformada pelo teorema da representação de Riesz. Então esse cara definiria basicamente quem seria o WJ atuando no EI. Seria mais ou menos isso. Então esse cara aqui seria equivalente ao WI aqui, na realidade. WTIL, né? Atuando no EJ com um circunflexo em cima. Então, basicamente o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando você atua o elemento da base dual no elemento da base vetorial transformado, é equivalente a você transformar esse elemento da base atuando na base antiga normal que a gente tinha. Só que perceba, gente, esse cara aqui é o alfa I, não é? Que é o nosso componente. Ela vai se transformar com a mesma transformação da base. Se eu digo que minha base ela está transformando, ou seja, vamos supor que a transformação, agora eu vou chamar essa transformação não de T, mas de outra letra maiúscula, vamos chamar de B maiúsculo. Vamos dizer que o etil é igual a um B maiúsculo atuando em E, chapéu. Ou seja, se meu índice é I embaixo, que tem que ter um I aqui, que tem que ter um J, e aqui é o J. O ponto-chave é, essa transformação B vai transformar da base com um circunflexo para a base com tiozinho. O ponto-chave é, essa transformação B ela pode sair daqui. E eu posso escrever da seguinte maneira esse objeto. Porque esses objetos eles são iguais, basicamente a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó.
Isso aqui, só para a gente visualizar de maneira concreta mesmo o que está acontecendo, é isso aqui, ó. O meu B sai, então esse cara aqui vai ser o alfa I, ômega, chapéu, I, B, I, J, ou B e K, né? Vamos usar outra letra aqui, na realidade J, né? Tem que ser o J aqui, né? BJK é K, tá? Vamos escrever a transformação assim, né? Porque o índice desse cara tem que estar... Esse aqui é o etil, tá? Esse índice aqui, ó, perceba que esse índice aqui ele tem que estar... Tem que ser equivalente, tá? E aí o ponto-chave é o seguinte, esse cara aqui não daria uma delta de J, o ponto-chave eu posso tirar esse cara. Então quando eu tiro esse cara daqui, eu vou ter o seguinte, ó. Alfa I, B, J, K. Aí eu vou manter esse cara aqui. E aqui eu vou ter quem, gente? O WI atuando no EK. Tá? Como isso aqui são matrizes, eu posso simplesmente reorganizar. Eu pego essa transformação e tiro daqui. E uso a propriedade da base dual, gente. Tá? Usando a propriedade da base dual, isso aqui vai dar uma delta. Tá? Vai ficar alfa I, B, K, J. Delta de IJ. E aí eu posso transformar... Pera, aqui tá... Delta de K, na realidade, né? E eu posso transformar o K em I. Né? Que aqui é a delta de K, né? E eu posso transformar o K em I. O que vai acontecer aqui? Vou descer mais um pouquinho aqui, depois eu vou explicar com mais calma. Pra ficar claro aí pra quem tá achando a explicação muito rápida. Eu vou explicar nos mínimos detalhes de novo, para não sobrar dúvida. Esse delta de K, eu vou transformar o índice K em I, e aí a gente vai ter isso aqui, ó. Olha como é que a componente está se transformando, gente. Pô, mas essa matriz B não é a matriz que transformou ali a componente? Ou a base, né? Lembrando, gente, que se eu transformo a base... Lembra que eu uso a base do espaço vetorial, lá naquela aula que eu mostrei para vocês, a representação visual do que seria um covetor. Eu uso a base do espaço vetorial para representar a base do espaço dual. Então, na realidade, o B com ômega é o ômega til. E a mesma matriz, eu não estou usando a inversa, eu estou usando a mesma matriz para transformar a componente. E isso aqui mostra que a componente... ela transforma de maneira covariante, não é o inverso da matriz. É a mesma matriz que transforma a base, é a matriz que transforma a componente, tá, pessoal? Então, resumindo de maneira concisa, essa parte final aqui do nosso vídeo. Quando eu transformo o elemento da base dual usando o elemento da base vetorial, usando o teorema de representação de Riesz, eu posso pegar essa mesma matriz, trazer para fora e pensar que ela está transformando também esse cara da base usando a propriedade, essa seguinte propriedade, né? Porque isso aqui é um número, né? Esse BKJ é um número. Esse número sai pela propriedade de linearidade. O ômega I atua no EK, que é a base dual. E essa matriz que transformou a base, essa mesma matriz que transformou a base, vai ser a matriz que transforma os coeficientes. Então, isso que define a covariância. Mesma matriz que transforma a base, é a matriz que transforma os coeficientes. E a contravariância, a matriz inversa que transforma a base, transforma os coeficientes. Então isso é contravariância, matriz inversa, matriz normal. E isso aqui é covariância, matriz, matriz. Então a matriz que transforma a base é a mesma que transforma os coeficientes. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro a ideia. Mais uma vez, objetos com dois índices embaixo, eles transformam vetores em covetores. Objetos com dois índices em cima transformam covetores em vetores. Essas transformações elas são lineares. E objetos com índice em cima e índice embaixo são transformações lineares de vetores para vetores ou de covetores para covetores. Espero que tenha ficado claro. Agradeço a todos aí. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Valeu, pessoal, e até a próxima.